Meu pai havia me ensinado bem a primeira regra do nosso negócio. Não devemos julgar como as pessoas gastam seu dinheiro, mas tudo tem um limite. Hoje falaremos de um quadrinho, um livro, um negócio aí, de qualidade muito bacana. A obra em questão será Em Perfeito Estado, de Juscelino Neco. Vocês estão no Perdi Geek, sejam muito bem-vindos. E aí, pessoal, espero que vocês sejam bem, tenham gostado dos nossos vídeos e tenham curtido aí a resenha do Slane. No caso do Slane foi uma parceria, esse aqui foi aquisição própria. Salvo engano foi em Amazon, né? Vai estar aí no card o vídeo de aquisição referente ao que apareceu esse Perfeito Estado, tá? Outra coisa também sobre parcerias e afins, eu gostaria de trazer alguns vídeos, né, em algumas obras lá para o PSQ, mas junto desse lance do Perfeito Estado também vou estar avisando que quando possível, quando for pertinente para cobrir lacuna, uma obra que eu acho muito legal, vou estar botando aqui até normalizar certa situação do PSQ. Então, um PDF aí pela Devir que a gente tem parceria, alguma outra editora que era para selar, para prestigiar a categoria de lançamento, pode acabar caindo aqui para justamente não perder o embalo, não perder o pique do assunto. Eu não sou muito de seguir o hype, o canal ele é muito mais um diário de leituras, vamos dizer assim, né? Uma coisa ou outra aparece por conta do lançamento, ou porque ele foi enviado e eu acho legal de falar. O Mega foi assim, o Slane foi assim, apesar de que o Slane teve um pouco mais de atraso, né, em relação a quando chegou. O vídeo também teve aqui para vocês, salvo engano. Então, assim como foi no Sin City que eu trouxe para vocês no início desse ano, por favor, assistam lá também, que foi uma maratona que tem um trabalho desgramado para fazer, tá? Eu vou estar fazendo, na medida do possível, trazendo essas coisas de parceria para cá. E quando for pertinente, quando voltar, se voltar, né? A gente não sabe como é que vai ficar as coisas por lá, infelizmente. Voltar a aportar alguns lançamentos de volta pro PSQ. Vamos pro 360, tá bom? Depois que eu reparei na intro que ficou reflexo. É o saquinho que eu uso, tá, gente? Não estranhe não, tá bom? Isso aqui é uma boneca, tá? Antes que fale qualquer coisa. Em perfeito estado, né? Tipo a etiquetinha com título, bem legalzinho. Essa é a capa, tá? Lombadinha, não sei se dá pra enxergar por conta do reflexo. Contracapa. Os dizeres desse caso eu não quis bancar o poeteiro, né? Mas tá aqui. É que são falas dentro do quadrinho e eu achei bacana de falar pra vocês, tá? É uma ediçãozinha mais ou menos no formato de livro, né? Formatinho, talvez ali também, aqueles quadrinhos menores, né? Não sei se seria o 16 por 23, mas eu acho que, por exemplo, o Oleg e o Pílulas Azuis é desse tamaninho. O papel offset, a arte, salvo engano, é totalmente preto e branco com tons de cinza, né? Por conta de uns filtros, umas reticulazinhas e também possui orelhinhos, né? Isso vai dar para enxergar aqui, beleza? A história se inicia com um flashback, um retrospecto da vida do protagonista. É um cara, vou chamar ele de cara, de homem, de sujeito, porque ele não tem nome, tá? Ele é um sujeito qualquer aí, indefinido, determinado, tá? Ele fala um pouco da infância, um pouco da adolescência e de como ele acabou herdando o antiquário do pai dele. O pai dele era um cara muito ligado às artes, muito ligado ao colecionismo, né? É tipo, brincando, esses caras da velha guarda de sebo, de antiquário, de lugares com raridade, sabe? Fala um pouco ali da vida dele, como era a relação dele com o pai, né? Talvez por muitas das vezes o pai acabasse trocando o filho pelas coisas do trabalho, né? Até menciona ali, tipo, são candelabros, mesa chique, cadeira, poltrona, sofás antigos. E acaba que ele não tem tanto apreço, mas ele acabou ficando com isso e de certa forma virou um negócio da família, porque ele se sustenta disso, ele toca o antiquário até hoje e é a fonte de sustento do cara também. Após essa breve satisfação da própria vida do protagonista, a gente vê um pouco da rotina dele, né? Ele vendendo as coisas, procurando novos itens, lidando com todo tipinho de gente e vai, tipo, mencionando algumas coisas e é legal porque no caso, vou até falar um pouco, né? Vou tentar entremear as coisas aqui para vocês. Não é um quadrinho formalmente, né? Dito assim. Por isso que eu brinquei na introdução, não foi um descaso. É porque é uma parada que mistura narração em off com imagens associadas. Lá pro final vai ter que meio uma desconexão para gerar uma espécie de contraste, né? Uma parada que contrasta uns dizeres X com uma parada mais pesada, ou dizeres felizes com algo mais triste. Vai ter meio que essa, digamos, mistureba de sensações, de sentimentos, né? Digamos, uma desassociação de texto e imagem. E nesse dia a dia dele, ele vai encontrando mais e mais pessoas excêntricas, pessoas exóticas, de gostos incomuns. Ele menciona, né, que vende muita coisa de futebol, de negócio de quadrinho, discos antigos, né? Fala que aquele lance
não é o estereótipo, né? A frase até conhecida hoje em dia, do eu mereço, não tive isso na infância. O cara quer reavivar algum momento, ou quer meio que tirar o atraso de certas experiências, né? Fala de brinquedos, fala de videogames, né? De consoles no caso, né? O termo pra nós videogame é mais o aparelho, mas no original é console. Ai, ai, ai. Quando em determinado momento aparece um cara e ele já é estranho, assim, né? Durante a narração a gente já meio que fica ressabiado, porque fala do cara, descreve as pessoas, né? Só que nesse caso desse cara, que vai ser até o estopim pro final da história, ele é bem mais descrito, né? Ele é bem melhor detalhado pra gente. Ele é um cara que tá maltrapilho, que tá de qualquer jeito, suado, encebado, fedendo, né? Algumas características nesse estilo, nesse sentido. O cara tá desleixado, descuidado. E primeiro, salvo engano, tem um tempinho que eu li, tá? Eu acho que ele pede um bagulho do Carlos Zeffiro, aquele cara. Na verdade, o Carlos Zeffiro é um pseudônimo, né? Mas é o cara que fazia os tais dos catecismos, né? Que é um bando de. Um monte de quadrinho, né? Banda é outra coisa. Um monte de quadrinho erótico, né? Na qualidade mais vagabunda possível, de papel no caso, né? Que são os quadrinhos eróticos de antigamente, os catecismos também, né, chamado. Eu até tenho uma caixinha aqui dos quadrinhos sujos da Ópera Gráfica, mas não tem condição nenhuma de eu trazer isso pro YouTube. Eu acho que eu nem resenhei no Instagram, porque é umas paradas muito barra pesada. É legal, tipo, nesse sentido, porra louca, até quadrinho histórico de certa forma, né? E o do Carlos Zeffiro, ele até usava esse pseudônimo porque, salvo engano, ele era funcionário público, uma doideira assim, né? E ele fez muito sucesso, era imprimido, brincando assim, posso falar uma bobagem, tá? Em papel de qualquer jeito, e fazia muito sucesso, né? Talvez tanto entre o homem quanto pela molecada punheteira, né? Sendo curto e grosso. Ele vai pedindo um negócio do Carlos Zeffiro, né? Eu não sei se é uma noite num convento, um trem assim, é um quadrinho do Carlos Zeffiro qualquer. E ele vai pedindo mais coisas, né? O bagulho do catecismo, um outro quadrinho, um calendário, um não sei o que. Salvo engano, ele pede um calendário, eu acho que da Pirelli. Esses calendário estereotipado, né? Velha guarda pra caralho, que ponham nas portas, nas paredes, no banheiro, pra expor assim, de borracharia, por exemplo. Salvo engano, é um modelo da Pirelli em que em cada mês, né, tinha uma moça formosa, nua praticamente. E a cada nova vinda e a cada novo pedido desse cara estranho, eu não lembro se menciona o nome dele, tá? Peço desculpas. Ele vai vindo mais estranho, mais maltrapilho, mais ceboso, mais fedido. Salvo engano, ele vê ele com a unha machucada, um dente faltando. Cara, meu irmão, que porra é essa? E ele pede, e ele pede, e ele volta, e ele paga, né? Que aí até o negócio do tudo tem limite, que foi na introdução que eu brinquei. Salvo engano, é porque tem a ver com isso, porque ele começa a ir numa espiral, entendeu? Cair numa espécie de desgraça, numa própria automiséria, vamos falar assim, né? Eu vou falar um outro termo aqui, mas não sei se é correto. E ele vai, tipo, caindo mais e mais e mais, e volta mais fudido, e mais acabado, e mais lascado. E o cara, que é o antiquário, né? Vamos chamar ele assim, né? O cara do antiquário, ele começa a estranhar. Começa a estranhar e vai se sentindo incomodado, mas como o dinheiro tá entrando, né? Dinheiro na mão, calcinha no chão. Não sei se vocês conhecem esse ditado, tá? Pagando bem que mal tem e tal. E aí o último dessa remessa de pedidos foi esse calendário da Pirelli, com muito custo, né? Ele até brinca que ele pesquisa em blogs, em grupos e não sei o que, e com muita peleja, né? Arranjou o catecismo, arranjou um formatinho, arranjou não sei o que. E aí quando chega nos finalmente desse calendário, ele entrega pro cara e o cara, né, pegando assim, meu Deus, puta que pariu, que alegria, eu vou te dar o dinheiro e dá o dinheiro assim, eu acho que até fala que tá, as notas tá meio molhadas do suor da mão do cara, tá tudo dobrado e o cara é desesperado e, meu Deus, e, o cara cai duro, o cara morreu, bicho, né? E aí é quando ele se apavora, né? O dono do antiquário fica, meu Deus, bicho, filha da puta, morreu aqui, caralho. Só que o dinheiro tá na mão, então é metade de desespero e metade de alegria, não é mesmo? O cara fica afoito, ele fica desesperado e tal. E ele liga pra ambulância, fala polícia, olha que viagem. Ele liga pra ambulância e levam ele. E a partir disso que eu vou estar parando aqui, tá? Ele vai começar a cavucar um pouco mais da vida, do passado desse cara. Por que ele pedia tanta coisa nessa seara da biscatagem, da putaria, né? Seja da mais adulta por conta do calendário, seja por conta da mais molecona, por conta do catecismo do Carlos Zéfiro, né? Ele vai entremear mais, ele vai cair de cabeça nesse lance e vai chegando finalmente até descobrir o porquê que o cara pedia tanta coisa assim, porquê que ele tava vindo cada vez mais e mais lascado, mais e mais desesperado. É uma história diferente, né?
Não tanto pelo conceito do cara da Antiquária, porque se você acompanha a gente no Instagram, senão a gente tem também, tá? As resenhas originalmente saem lá. Aí eu ponho essas coisas de discussão, outros conceitos, referências aqui pro YouTube. São versões 2.0, né? Digamos assim, Director's Cut, versões estendidas das resenhas em texto. Eu coloquei no texto original que é uma versão mais hardcore do Cheiro do Ralo, que é um livro que também virou um filme do Lourenço Mutarelli, né? O nosso grande carequinha aí, muito bacana, um cara parece ser muito legal. No caso do Cheiro do Ralo é uma parada mais envolvendo dinheiro, poder, dominação. Mas enfim, a resenha aqui é do perfeito estado. Ele vai cair de cabeça, a gente vai descobrindo mais e mais da podridão do ser humano. Ele vai acabar chegando num ponto que ele vai se sentir tentado a fazer o que esse cara que empacotou na frente dele fez também. E assim, eu queria trazer para vocês agora, brincando aqui, o diálogo, a conversa, o debate para esse tipo de coisa, que é o que? O quão longe as pessoas podem ir pelo colecionismo, pelo prazer, né? Quando o colecionismo deixa de ser um prazer saudável, uma coisa bacana, para se tornar um vício, para se tornar uma doença, para se tornar um problema. Como cada cabeça é uma sentença, eu nem sei se foi a intenção do autor na realidade, né? Porque ele é muito dessa veia do deboche, da piadinha, de querer ser ácido, né? Beirando às vezes, né? O que nem a gente brinca aqui na minha região, o purgante, o chato. Mas eu creio que ali na função dele, muitas das vezes, os comentários dele, as intenções dele são nobres nesse sentido. Né? Então, eu que estou inserido no meio do colecionismo, eu que estou inserido no meio dos grupos de WhatsApp, de compra, venda, etc. Né? Já participei de muitos, fui expulso também de muitos. Por isso que eu falo que pode ser também uma crítica ao colecionismo, né? Digamos, a obsessão, né? O cara ser obcecado por algo. E no caso ali do Imperfeito Estado é uma parada muito, digamos, baixa, de sentimento muito rasteiro, né? De coisas muito mundanas. Eu já vi gente, eu já escutei casos e presenciei, por exemplo, eu sei que tem a ver com raridade e tal, gente, mas eu acho muito absurdo, né? Quem esteve na época também já espalhou esse caos por aí na internet, eu lembro de algumas pessoas, você tava aquele dia? Tava. Que é o quê? Por exemplo, eu estava presente, não participei, Deus me livre, que era o capa dura, salvo engano, do Liga da Justiça versus Vingadores, né? Que é aquela capa, se não me engano, da capa dura é com todos os rostinhos, assim, dos membros que estão integrando a história. Eu lembro de ter visto o leilão começar a 100, subir para 200, subir para 300, para 500, para 800. Salvo engano, ele acabou em 1100 e paulada, 1300 e tralalá. Isso em, sei lá, 2017, 2018, como nosso salário valia só a merrequinha a mais. Tem outras coisas também, já conversei com um colecionador uma vez que, salvo engano, ele estava meio lascado e ele queria comprar uma coleção de livros ou de revistas encadernadas. Eu não lembro se era The New York Times, se era Reader's Digest, essas coisas de americano, né, frufru, chique pra caramba, né, bagulho de arquitetura. O que eu lembro é, ele vendeu a porra do carro pra pagar. Beleza, que eram revistas importadas, de um bagulho conceituado, já tava encadernado e tal. Mas, bicho, passa pela sua cabeça de vender teu transporte, até dependendo da época que ele fosse trabalhar, uma parada que te levasse ao teu sustento, ao teu trabalho, ou o teu carro fosse o teu sustento, igual hoje em dia é o Uber. Pensa aí, se você venderia parte do teu sustento para comprar a porra de uma coleção de livros, ou de revistas que seja. Ele argumentou porque era raro pra caramba, que não sei o que, não se via, tanto que foi a única vez que ele viu, e toda vez que ele vê hoje em dia eram edições picadas, mas nunca a coleção completa até o ano vigente da vez que ele comprou e tal. Mas assim, eu acho um nível um tanto absurdo de colecionismo, um tanto absurdo de amor a essas coisas. Eu trabalho, eu ajudo o pessoal, ganho um trocado, tem também o trocado nos links, né? Inclusive compre aí, vai estar na descrição o do Perfeito Estado, tá? Colabora aí com o nosso projeto. As migalhinhas de sempre, tá? Eu acho muito pesada essa parada. Não é nem um lance da cobrança, da obsessão, mas como dito nesse exemplo que eu falei, e ele é verídico, tá? Não tô tirando isso da bunda, eu juro pra vocês que é verdade. O cara vendeu o próprio carro para comprar um monte de revista, né? Tipo assim, com esses livros, com essa revista, vou conseguir um conhecimento X para me alavancar no mercado, para o negócio que eu estou precisando, para um concurso de faculdade. É um bagulho utilitarista mesmo, foda-se. Mas assim, o cara queria comprar porque ele gostava, que ele gostaria de ler, gostaria de ter, e salvo engano ele não abriu um desses encadernados até hoje. Para não ficar em branco, eu vou mencionar a parada da arte. Já aviso pra vocês, tá? Tem umas 3, 4 fotos só no final, porque no final ali, mais pra frente, ali da metade, quando o cara descobre o porquê e também quer engrenar nesse esquema, né? Brincando, nesse esquema de Ponzi, essa lance de pirâmide quase, né? Uma sociedade X ali que ele entra, que ele se enfia. Começa a ter mais bagulho obsceno, coisa, né, de saliência e tal, e eu não posso mostrar, tá? Mas o traço ele é legal, parecem fotos, né, que ele fez o tal do tracing, né?
Eu falo tracejado que é mais fácil. O mesmo esquema que usa naqueles filmes de rotoscopia, tá ligado? Pega uma foto, pega uma imagem real, faz ali no estilo do cara, ele mesmo faz à mão, né? Tanto que ficou parecendo, né? Hoje em dia, eu acho que dá pra fazer, né? Você mete uma inteligência artificial, ou mexe um filtro normal de imagem, de editorzinhos, né? De computador e tal. Você consegue, talvez, conseguir esse mesmo efeito, esse mesmo resultado. Mas ele faz à mão, salvo engano. E eu, depois, quando eu li esse quadrinho, né? Essa obra aqui, essa narrativa ilustrada, né? Eu falo assim, essa história ilustrada, foi quando eu me liguei. Várias dessas imagens ele botava no Instagram. Então eu acho que era uma prova, assim, até pra ver como seria a recepção do público. Pra já ir dando um gostinho pro pessoal. Porque eu pensava assim, ele faz bagulho da capa do tal do Selvagem Podcast, que ele parece que ele participa, faz os bagulho dele, faz história curta. Eu falei, talvez ele esteja só dividindo o processo criativo dele, né? Uma parada que ele fez. Olha, gente, que legal como é que foi esse treino que eu fiz, essa imagem, esse efeitinho, esse filtrinho que eu passei, essa retícula e tal. Mas acabou que no fim, né? Eu não sei se eram as mesmas imagens exatamente, mas logo meio que quando parou com essa moda que ele tava tendo, esse costume, saiu o perfeito estado. Eu falei, safado, agora eu sei o que você tava fazendo. E é bacana, assim, é um traço bem firme, bem delineado. Parece, né, não tô falando no sentido de meme, mas parece realmente que ele tirou a foto e passou o filtrão por cima, de tão bem feitinho que ficou. É uma história curta, por isso que eu parei lá naquela parte do sujeito. Mas assim, é um conto legal. Ele acaba meio, que é típico de história curta, infelizmente. Esses contos, essas crônicas breves, tem esse defeito na minha opinião. Que aí você fica, pô, o que será que o cara fez a mais? Como é que ele ia fazer? Como é que ele ia cair de cabeça? Eu acho difícil, mas quem sabe o Juscelino poderia transformar isso num conto maior. Quadrinho não, mas uma parada expandida do cara indo mais e mais. Porque o final é meio que ele pegando gostinho pela coisa. E aí, sabe-se lá Deus, ou coisa ruim, sei lá, que pode ter acontecido. Fica, digamos assim, a cargo do autor, né, guardar pra ele, e do leitor imaginar o que pior poderia ter acontecido. Eu acho que é tudo, pessoal. Me desculpe por não poder aprofundar, é uma história curta, mas é legal. Se você mexe com poucas coisas, pode ser uma leitura bacana. Mas tenha em mente que vai dar um twist, que o trem vai ficar meio barra pesada, você vai começar a ver umas brejelas, uns trem mais, né? Vocês me entendem. Tá? Então, se você é menor de idade, passe longe. Se você tem 16 ou mais, converse com seus pais. Se você comprou pelo meu link, vai dar problema na tua casa, problema seu, tá bom? Você tem responsabilidade, eu não sou teu pai, eu não sou tua mãe, não sou tua avó, beleza? Faça o que você quiser, não encha o meu saco. Você tem que ter responsabilidade pelos seus atos e maturidade para absorver a arte das suas mais diversas formas, né? Claro que a gente tem esse lado do adolescente punheteiro, esse lado piadista, esse lado sarrista, mas a gente também tem que falar das coisas com seriedade quando necessário. Fiquem com as artes aí, muito obrigado por tudo, nos vemos no próximo vídeo, um beijo, um abraço, tchau, tchau.